Nós vamos ter um momento de oração agora, quando nós estamos nos preparando para meditar na palavra do Senhor. Feche seus olhos, ponha seu coração diante do Senhor, ponha sua vida diante do Senhor. Peça para que o Espírito Santo fale com você. Nós vamos falar hoje sobre fé em desenvolvimento. Peça para que você receba uma palavra que te anime, que te encoraje, que venha desafiar você a avançar mais um pouco, a voltar a crer, quem sabe uma fé para que você possa se reconciliar com o Senhor. Certamente Jesus tem uma palavra para cada um de nós. Senhor Jesus, Rei dos reis e Senhor dos senhores, fala conosco nessa noite, fala conosco nessa hora, nos ajuda a ouvir Tua doce voz, transmite aquilo que o Senhor deseja e nos dá um coração sensível, uma mente ensinável, para aprendermos um pouco mais sobre o Senhor, sobre aquilo que o Senhor espera de nós, sobre a nossa própria jornada da fé. Assim nós oramos, em Teu nome, amém. Eu quero falar com você então sobre o seguinte tema: fé em desenvolvimento. Sempre que nós passamos por um período de desconstrução, nossa fé entra em um processo de desenvolvimento. Crises de fé fazem parte da caminhada cristã. E somente aqueles que não levam a fé a sério é que não passam por períodos de crise. Crises de fé fazem parte da caminhada cristã. E crises de fé é um sinal de que a sua fé está saudável. Existe até uma máxima que diz o seguinte, que crescimento gera crise, e crise pode gerar também crescimento. Então, abrindo um parêntese aqui, você que é empreendedor, você que tem empresa, você que é um investidor, você que é dono do seu próprio negócio, saiba que se a sua empresa está crescendo, cedo ou tarde a crise vai chegar. Se ela está crescendo, a crise vai chegar. E nesse momento você precisará de maturidade, você precisará ter uma mente ensinável, conforme a recém oramos, para que você consiga usar a crise para voltar a crescer. Do contrário, você quebra. Porque tudo que avança encontra em algum momento a crise. Fechando parêntese e voltando para o nosso tema, desconstrução. Quando nós passamos por um momento de desconstrução, isso é um bom sinal. De que estamos com a fé saudável. De que estamos pensando, estamos nos movendo. Porque fé saudável em nenhum momento aponta para 8 ou 80. Sabe aquela pessoa 8 ou 80? É preto ou branco, é 1 ou é 2, é mais ou é menos, é 8 ou 80. Pessoas assim correm um grande perigo. Porque no momento de crise nós precisamos, irmãos, ser flexíveis. Nós precisamos estar abertos a repensar coisas. Porque se nós tentarmos enrijecer-nos num momento de crise, nós podemos quebrar, desanimar, entrar numa linha e numa jornada de imensa frustração e talvez até de desespero. O texto que eu quero ler com você e meditar com você nos próximos minutos tem tudo a ver com isso. E eu quero meditar mais um pouco sobre a história de uma grande mulher chamada Maria. Não a Madalena, Maria. Abra comigo então no Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, versículo 26 ao 38. Esse texto nós já vamos ler,
e você que tem o seu smartphone, você também pode acessar o texto, pode ligar no texto sem problema nenhum. Você que não tem uma Bíblia de papel, fique tranquilo. Mas eu gostaria que, de alguma forma, você estivesse no texto junto comigo. Lucas, capítulo 1, versículo 26 até o 38. 2 anos atrás, eu preguei uma mensagem nesse texto. Nós estávamos no mês de dezembro, e eu falei um pouco sobre como foi para Maria receber o anúncio de que o Salvador estava a caminho. Hoje eu vou pregar um pouco diferente, que a ideia não é pregar sobre o nascimento de Jesus, mas mostrar para você como Maria reagiu a um período de desconstrução, onde os seus valores, seus princípios, suas crenças, aquilo que havia sido ensinado a ela, entrou em xeque. E ela teve que repensar algumas coisas. E como que ela reagiu? Como que ela passou por esse período de crise e como que ela reagiu? Saiba, irmão e irmã, que em períodos de desconstrução, nós precisamos estar abertos a algumas atitudes, e é sobre essas atitudes que eu quero conversar com você nessa noite. Quero ler o texto então, começando pelo versículo 26, diz assim: No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então, disse Maria ao anjo: Como será isso, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês, para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Até aqui. Esse é um daqueles textos que entra naquela categoria, naquela lista de textos estranhos, curiosos, não é? Existem vários textos na Bíblia que são estranhíssimos, e esse é um deles. Pois nós estamos diante de um texto, e eu quero começar, em primeiro lugar, falando sobre quem é Maria, depois explicar para você como que a sua fé entrou em xeque, e o que ela aprendeu com isso, e que lições nós podemos tirar disso. Esse texto vai contar a história para nós de uma jovem, adolescente, que tinha entre 13 e 14 anos, virgem, que residia numa cidade insignificante na época. Quando eu falo insignificante, eu não estou usando o termo de maneira pejorativa, eu estou dizendo que Nazaré, cidade onde Maria nasceu, era uma cidade que não tinha nenhuma relevância, nem histórica, nem geográfica naqueles dias. Um tempo atrás, estudando sobre Nazaré, li um autor que dizia, se não me falha a memória, que naquele período, Nazaré não devia ter nem 200 habitantes. Era um vilarejo. E Maria morava lá. Ela estava noiva de um jovem chamado José, que tinha de 15 a 17 anos,
Como que a gente sabe disso, pastor? Porque eles estavam no segundo estágio do noivado. A expressão desposada aplica-se ao segundo estágio do noivado de um casal judeu, aonde a menina tinha de 12 a 14 anos e o jovem de 15 a 17. Quando a menina alcançava os 15 anos e o jovem 18, eles então iam para o último estágio do noivado. Então Maria, às vezes a gente tem aquela figura de uma mulher, né, já, sei lá, com uns 30 anos, não é bem assim. Ela tinha no máximo 14. E essa jovem virgem de 14 anos, de uma família desconhecida, um dia recebe uma visita de um homem que se diz ser um anjo e se apresenta como Gabriel. E a narrativa então vai nos contar a história, ou melhor, a conversa que ela e esse anjo tiveram. E o anjo fala, Maria fala, o anjo fala, Maria fala, e no meio dessa conversa, o anjo vai explicar o porquê ele estava ali. E ele foi até Maria para lhe levar uma notícia, lhe fazer um comunicado, de que ela iria engravidar. E que não seria por meio de relação sexual com outro homem, nem por inseminação artificial, mas ela ficaria grávida. Diante dessa notícia, depois de conversar com o anjo, ela se rende, porque o anjo não pede licença, não pergunta se está ok para ela, se tem algum problema, ele simplesmente vai e entrega a mensagem. A palavra anjo no original é mensageiro, e foi isso que ele foi fazer lá, levar uma mensagem. Maria se rende, passa-se um período, talvez 1 ou 2 dias, e ela decide dar uma viajada. Vai para a casa de uma parente, uma prima, e fica lá alguns dias, e depois disso, ela decide escrever um poema, que é o que você tem no versículo de número 46, o Cântico de Maria, depois dessa visita que ela decide fazer para Isabel, sua prima. Quem é Maria? É uma jovem até então desconhecida, uma jovem temente a Deus, judia, criada numa família ortodoxa, possivelmente, de uma família desconhecida, de uma cidade insignificante, noiva de José, que também vinha de família pobre, tanto ela quanto ele, e essa é Maria. E nessa visita, então, que ela tem com o anjo, que ela tem do anjo, nessa conversa que eles terão, a partir desse momento, tudo muda na vida de Maria. E ela começa a passar por uma desconstrução. Como que a gente pode concluir que de fato ela passou por uma desconstrução? Pela própria conversa dela com o anjo e pelo seguinte fato: Maria, por ser judia, significa que ela carregava os princípios do povo judeu e a religião judaica. Significa que ela foi criada e educada dentro do sistema religioso da época, ou seja, o judaísmo, e ela cresceu ouvindo a história das coisas que Deus havia feito, dos feitos de Deus. Ela foi educada com base nos princípios que você tem no Antigo Testamento, no Pentateuco, ao que os judeus chamam de Bíblia hebraica. E além disso, ela também cresceu ouvindo a história de que um dia Deus visitaria o seu povo e iria reinar sobre esse povo. Como Deus iria reinar, os judeus divergiam nas opiniões. Abrindo um outro parêntese aqui, sempre que nós falamos de judaísmo, a gente precisa ter um certo cuidado, porque no tempo de Maria, antes de Maria e também depois de Maria, não é certo falar de judaísmo, mas de judaísmos. Não existia apenas um judaísmo no dia de Maria. O judaísmo, ele tinha várias vertentes, ou variantes. Pode-se dizer até que ele era multifacetado. Os judeus não concordavam em si. E essa verdade veio à tona numa grande descoberta que aconteceu no ano de 1946. Quem aqui já ouviu falar nos manuscritos do Mar Morto? Em 1946, com a descoberta desses manuscritos, em algumas cavernas,
o estudo teológico, guarda isso, passou para um outro patamar. Aliás, irmão, só a nível de curiosidade, se você quiser estudar um pouco sobre isso, várias doutrinas que antes dessa descoberta eram vistas de um jeito, com a descoberta desses manuscritos, tiveram que ser repensadas, entre elas a doutrina da justificação. Nesses documentos descobriram tradições antiguíssimas do povo judeu. Foi descoberto também algumas comunidades, entre elas a comunidade de Qumran. E nesses documentos sobre a comunidade de Qumran, uma das coisas que descobriram é que essa comunidade de Qumran, que possivelmente era formada por discípulos de João Batista, eles acreditavam que não apareceria um Messias apenas, mas dois, pelo menos dois Messias. E outros judeus acreditavam em até 4 Messias. Alguns acreditavam que apareceria um Messias militar, na sequência um religioso, que iria reformar a religião judaica. Outros acreditavam que apareceria um terceiro Messias, que seria rei. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque nós não sabemos de qual linha a família de Maria vinha. Mas em todo caso, Maria cria, sim, que pelo menos um Messias apareceria, antes de Deus se tornar rei. E ela tem isso, porque ela é judia, e ela foi educada nesse sistema. E um dia um anjo chega para ela. Só que o que Maria não imaginava, é que Deus havia escolhido ela para gerar o Messias. Olha só que loucura. Pense você. Quem aqui tem algum filho de 14 anos? Levanta a mão. Filha, alguma filha de 14 anos? Você que já tem filhos maiores, imagina, sua filha de 14 anos aparece grávida e diz, eu estou esperando o Messias. Pensa numa loucura. Sim, irmão, as pessoas aí fora têm razão em rir da gente por acreditar numas loucuras dessa. Porque é um absurdo. Mas é o que a Bíblia diz, não é? É o que a Bíblia diz. Como que Maria então reagiu? Eu quero deixar aqui para mim e para você 4 lições que nós podemos aprender dessa conversa que ela teve com o anjo, e ela teve que rever alguns conceitos. Em primeiro lugar, Maria teve que estar aberta, e essa é a primeira lição. Em um período de desconstrução, esteja aberto ao diálogo e à dúvida. Esteja aberto ao diálogo e à dúvida. Deus não tem problema com dúvida. Deus tem problema com incredulidade. Dúvida e duvidar são coisas bem diferentes. Aliás, existe um contraste entre Maria e Zacarias. Se você ler o início do capítulo 1 de Lucas, você vai ver que esse mesmo anjo que apareceu para Maria, 6 meses atrás apareceu para Zacarias. Zacarias é casado com a prima de Maria, Isabel. E Zacarias é religioso, ele é sacerdote. E ele está no turno de trabalho dele, servindo no templo. E ele é visitado pelo mesmo ser angelical. E vira para ele e diz, Zacarias, se alegre, porque a sua esposa vai ficar grávida. Diz o texto que Zacarias vira para o anjo e diz, que sinal você vai me dar para que eu tenha certeza disso? Porque minha mulher é estéril e já é avançada em dias, talvez já fosse entrando aí na fase quase terceira idade, na época, que era 50 anos. E o anjo vira para ele e diz, porque você duvidou, você vai ficar mudo até o nascimento do menino. Veja que a dúvida de Zacarias não fez com que ele perdesse a bênção. Ele duvidou na cara do anjo, e ele não perdeu a bênção, porque a nossa bênção não está condicionada à nossa resposta de fé. É só você ler a Bíblia e você vai ver isso de maneira bem clara. Mas quando nós duvidamos, nós não experimentamos a coisa em essência. Houve consequências para Zacarias. Mas a gente percebe que no caso de Maria, Maria não duvidou. Ela demonstrou insegurança e questiona o anjo. Então veja bem, Deus não tem problema com as nossas dúvidas, mas Ele tem problema com a incredulidade. Deus não tem problema com fracasso, Ele tem problema com arrogância e soberba. Assim como Ele também não tem problema da sinceridade, dos questionamentos. Ele tem problema com hipocrisia.
Maria pode ter sido tudo, menos incrédula. Diz o texto que quando o anjo então se apresenta para ela e diz: favorecida, você achou graça diante de Deus, fique alegre. Diz que Maria fica com medo e se perturba muito, o versículo 29, e começa a pensar: o que será que ele quis dizer? O anjo percebe que Maria está inquieta, está com medo, insegura, e ele diz: não tema, Maria, porque achaste graça diante do Senhor, você vai ter um filho, ele vai se chamar Jesus, ele é o Messias prometido, é o Filho do Altíssimo, e fala um monte de bênçãos e bênçãos e bênçãos. E sabe como é que Maria reage? Diz o versículo 34, como será isso? Se eu sou virgem? Só faltou esse detalhe, anjo. Maria não tem problema de questionar e de ter dúvidas. Ela é sincera e ela age nessa direção. E o anjo também não vê problema com isso. O anjo então responde como que isso se dará. Ela vai ficar grávida do Espírito Santo. Em primeiro lugar, se você estiver passando por um problema de crise, de fé, esfriamento, abra-se para o diálogo, converse sobre isso, exponha suas dúvidas, não tema em questionar até Deus, se for o caso, mas tente não agir como um incrédulo, porque o fato de você agir como incrédulo não vai fazer com que você perca a salvação, Deus vire as costas para você, mas vai fazer com que você talvez deixe de experimentar a coisa em essência. Não tenha vergonha de ter dúvida, irmão. Não tenha vergonha de ter questionamentos, por mais profundos ou talvez até infantis, segundo a mentalidade de alguns. Mas nós devemos estar abertos também ao absurdo. Uma fé saudável, ela sempre estará aberta ao absurdo. Eu fico impressionado da forma como alguns cristãos tentam convencer, com todas as forças, de que a fé bíblica é racional. Porque eu não vejo isso em lugar nenhum. A fé bíblica é racional. Aí você lê a Bíblia e você descobre, já no capítulo 3, uma serpente que fala. E é serpente que fala. Ah não, mas eu acredito que é o diabo que entrou na serpente. Piorou, irmão. Aí você avança mais um pouco e você se depara com um mar vermelho que se abre em dois. E a expressão lá, pé enxuto, é que o povo caminhou a ponto de levantar poeira. Deus não fez só o mar abrir, mas fez a terra secar. E a fé é racional, pastor. Aí você avança mais um pouco e você vê a história de um homem chamado Moisés, que viu uma sarça que pegava fogo e não se consumia. E aí você avança mais, e você vai indo, até que você chega na história de Josué, e você descobre um episódio aonde alguns israelitas com trombetas tocam uma trombeta e derrubam uma muralha. Cidade de Jericó. Que inclusive era tão larga que carros passavam em cima e tinha torres construídas em cima dos muros. Mas com trombetas eles derrubaram tudo, invadiram e tomaram a cidade. Aí você chega no Novo Testamento e você encontra as informações sobre um homem que curava leprosos, ressuscitou mortos, andou sobre as águas, acalmou uma tempestade, morreu, e ele mesmo ressuscitou dentre os mortos, e depois disso atravessou parede e saiu voando. Irmão, se você eliminar o absurdo da sua fé, você não dará conta nos dias difíceis. O texto que a gente acabou de ler, uma virgem grávida. Eu não sei você, mas eu nunca escutei uma segunda versão disso. Até hoje. Alguém já escutou um segundo episódio de uma outra virgem que engravidou? Desde os tempos bíblicos. Aí alguns vão dizer o seguinte: não, mas é que no texto bíblico, pastor, são eventos pontuais. Ah, então quer dizer que você acredita que nessa época aconteceu, mas hoje não. Mais ou menos. E você acha que se você estivesse lá, você acreditaria. Irmão, a fé bíblica, ela é uma fé do absurdo. Alguns teólogos chamam isso de salto no escuro. Chega um momento da sua jornada, aonde
ou você salta, ou você desiste. Porque chega um momento que você não tem mais respostas, e você tem que crer a todo custo. Como você explica um Deus amoroso que manda o pai, depois de um longo período esperando o nascimento do filho, uma promessa que Deus deu a ele, você terá um filho na sua velhice, e aí lá pelas tantas Deus diz, eu quero que você agora sacrifique o seu filho. Ah, mas é que lá diz em Hebreus que Abraão tinha certeza que ele iria, que podia até matar o filho, mas Deus iria ressuscitar ele. Sim, está escrito lá. Mas você acha que Abraão, de fato, fé cega? Irmão, a fé bíblica é a fé do absurdo também. E é por isso que diante da conversa com o anjo, quando o anjo diz para Maria o seguinte, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, e por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Diz que Maria se rende, versículo 38, e diz, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. E o anjo então foi embora. Nós precisamos estar abertos ao diálogo e às dúvidas, e não ter vergonha delas, e nós precisamos também estar abertos ao absurdo. Deus é o Deus do absurdo, é o Deus do sobrenatural. E além disso, último lugar, nós devemos estar abertos para receber ajuda e assistência. Sabe o que Maria fez depois que o anjo vai embora? Diz versículo 39 que naqueles dias ela simplesmente se dispôs e foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá, e foi visitar a sua parente. Porque depois que o anjo vai embora, Maria está processando as informações, e ela lembra que o anjo falou de Isabel, sua prima, que mesmo na velhice, também engravidou. E o que ela vai fazer? Ela vai até Isabel. Será para ver se o anjo não está blefando? Pode ser, irmão. Será de repente, para encontrar alguém que estivesse vivendo o mesmo dilema existencial? Pode ser. O fato é que ela não fica toda animadinha, dando glória a Deus. Ela simplesmente para, pensa e conclui, eu preciso de ajuda. E ela vai até Isabel. E sabe quanto tempo ela ficou lá? 3 meses. Quando ela chega na casa de Isabel, Isabel está com 6 meses de gestação. E ela fica lá 3 meses, até o nascimento de João Batista. Fazendo o quê? Recebendo suporte espiritual, sendo discipulada por Isabel, sendo pastoreada por Isabel, porque Maria não é autossuficiente. Sabe por que você precisa frequentar uma célula? Porque você não é autossuficiente, porque você precisa de outras pessoas, porque a sua fé não é uma fé superior a ninguém, e a fé bíblica é fé comunitária. Não existe fé solitária, fé bíblica saudável é comunitária. É por isso que você tem que estar no culto, você precisa caminhar com cristãos no meio da semana, você precisa compartilhar os seus dilemas, suas dúvidas, suas incertezas, seus medos, porque Deus não te criou para caminhar sozinho. Se você crê em Jesus, Ele te insere na família da fé. E é isso que Maria entende, e ela vai até Isabel e fica lá 3 meses, sendo cuidada. Eu fico até imaginando a conversa das duas, quando ela chega, Maria deve ter dito para ela, menina, você nem sabe. Quem apareceu lá em casa? Um anjo. Isabel vira para ela, não vai me dizer que foi o Gabriel. Pois é, menina, apareceu aqui também. Pois é, e disse que eu vou engravidar. Pois é, e não é que ele me disse a mesma coisa e eu estou grávida? Põe a mão aqui para você ver. Diz que quando Maria chega, João Batista se agita. E Isabel fica cheia do Espírito Santo. E começa a profetizar coisas, de que ela creu. E é interessante que depois desse período de 3 meses, Maria então escreve esse cântico, falando da grandeza de Deus, falando que Deus é seu Salvador, falando que ela também é serva de Deus, falando que através dela, ou seja, do Messias que nascerá dela, as gerações serão alcançadas, porque Deus não é um Deus tribal, Deus não é o Deus dos presbiterianos, Deus é Deus do mundo, gerações.
Sabe uma das coisas que os manuscritos do Qumran descobriu? Que o judeu nunca acreditou em salvação pelas obras. Eles acreditavam que a salvação vinha porque eles eram judeus apenas. Deus escolheu um povo e vai salvá-los. Então a salvação ela é étnica. Era isso que os judeus acreditavam. Não que a salvação é por meio de obras, mas pelo fato de eu ser judeu, eu serei salvo no final das contas. E é por isso que Paulo vai escrever aos Gálatas, aos Romanos, dizendo quem é o verdadeiro judeu. Só que nesse texto, nós já temos aqui a seguinte informação: o Messias não é o Messias dos judeus. Ele é de todas as gerações. De todas as gerações. Para encerrarmos a mensagem, algumas lições. Primeiro, converse sobre os seus dilemas, suas crises de fé com alguém. Se você tem dúvida sobre alguma coisa, converse. Se você tem dúvida sobre suas crenças, converse, busque informação, irmão. Leia livros, se atualize, saia da bolha. Uma das coisas que, estudando, eu percebi, é que eu preciso, por exemplo, conhecer mais os pais da igreja. E é um dos votos que eu fiz para o ano que vem. Eu vou ler sobre os pais da igreja. Irmãos, nós precisamos buscar mais informação, sabia? Mais informação. Esteja aberto ao diálogo, esteja aberto à dúvida. Pense você, irmão. Pense você, na virada do milênio, quase no ano 2000, descobriram que nem tudo que os reformadores falaram de fato é verdade. Porque os reformadores bateram na seguinte tecla: os judeus, desde lá, eles sempre defenderam que a salvação é pelas obras. Com a descoberta dos manuscritos do Mar Morto, descobriram que isso não é verdade. Que os judeus nunca defenderam isso. Na mente do judeu, a salvação é ato gracioso de Deus. Sempre foi. Deus decidiu escolher a nação judaica e Ele vai salvar a nação judaica. Só que eles esqueceram o restante, que não é um privilégio dos judeus, é dos gentios também. Irmãos, se os reformadores não fecharam todas as contas, que dirá nós? Esteja aberto ao diálogo, leia a sua Bíblia, converse com crentes mais experientes que você, leia a sua Bíblia. Em segundo lugar, esteja aberto ao absurdo. Tem pessoas aqui que precisam voltar a acreditar no sobrenatural. Pararam de acreditar que Deus faz, que Deus cura, que Deus age, que Deus pode operar o impossível, que Deus pode fazer milagres. Desistiu já do casamento, desistiu dos filhos, desistiu do sonho, porque acha que Deus já não faz mais. E aqui nós estamos diante de um absurdo. Se Deus é capaz de fazer uma criança ser gerada num ventre virgem, que dirá curar uma doença, irmão? Basta Deus dizer amém, está feito. Como aquele militar que chegou até Jesus e disse: o meu servo está doente. E Jesus diz: vamos até lá. E ele diz: não, o senhor não precisa ir. Basta o senhor dar uma palavra ele fica curado. Eu sou homem de autoridade, quando eu mando as pessoas fazerem as coisas, eles fazem. Que dirá o Senhor? Dá uma palavra. E diz que Jesus fica impressionado com a fé do homem e diz: ok, sob a tua palavra, vai que ele já está curado. Irmão, Deus pode resolver qualquer parada, e você precisa sair daqui essa noite crendo nisso. Deus é o Deus do absurdo, e o Natal nos lembra exatamente esse princípio, irmão. Ontem nós estávamos na cantata de Natal, ali no Notre Dame, né, e entre uma música e outra, foi cantado isso: Jesus nasceu. Pensa na loucura, irmão. Eu vou falar sobre isso agora em dezembro. Na loucura, uma criança salvar o mundo. O plano de Deus começa com uma criança no meio do lixo, porque esses presépios que a gente vê ajeitadinho, irmão, isso daí é Hollywood. Jesus nasceu no meio do lixo, irmão, no meio da sujeira, dos animais, porque não tinha nem lugar para Maria dar à luz. Não foi num palácio de ouro, não foi com aquelas roupas chiques que os sacerdotes tinham, foi no meio do lixo. E aí quando Herodes, o rei dos judeus, fica sabendo, manda matar todas as crianças que haviam nascido no período, porque temeu que perderia o trono, e ele estava certo. Você acha, irmão, que a história bíblica é tomada de romantismo? José tem que pegar Maria e fugir para o Egito.
Egito, lugar onde Deus tirou o povo, lá no Êxodo, eles vão encontrar salvação no Egito. Olha só como o texto bíblico é curioso. Nós precisamos voltar a crer no absurdo. Deus pode fazer qualquer coisa. Deus pode te dar uma ideia revolucionária e até o final do ano alavancar os seus negócios. Deus pode colocar a pessoa certa, o contato certo, que você vai dar o próximo passo. Deus pode tirar você da dúvida, do desespero, da depressão, da síndrome do pânico. Deus tem poder para fazer qualquer coisa. E você precisa voltar a acreditar nisso. E em último lugar, jamais caminhe sozinho. Jamais, seja como Maria. No final das contas, a gente percebe que Maria não é tão bem resolvida assim. Não é? Não é tão santa assim. Ela reconhece a sua limitação. Irmão, se a mãe do Salvador reconhece a limitação dela, que dirá você? Que dirá eu? Nascida 2000 anos depois dessa história. Recebeu a visita de um anjo, cheia de afirmações positivas, o Espírito Santo, ele será filho de Deus, você vai gerar o Salvador do mundo. E Maria diz, tá bom. Tchau, seu anjo. Eu vou ficar aqui nada, gente, eu vou conversar com Isabel para ver se ela tem uma palavra para me dar. E quando ela chega lá, a primeira coisa que ela recebe como notícia é, você creu, Maria? Muito bem, você creu, você não duvidou. Jamais caminhe sozinho. Se você caminhou sozinho nesse ano de 2023, 2024, põe isso na sua lista como prioridade. Eu preciso arrumar alguém para caminhar junto. Eu não posso continuar caminhando sozinho. Em quarto lugar, para a gente encerrar, assuma a sua vida espiritual. Sabe o que aconteceu quando João Batista nasce? Maria tem que voltar para a casa dela. E ela agora tem 6 meses de gestação, com o Salvador no ventre. E ela vai ter que se virar agora. Ela vai ter que contar para os parentes que ela está grávida e não foi adultério. E ela e José não queimaram etapa. Imagine você, numa sociedade ortodoxa, aonde o princípio de vergonha impera. Maria chegar para a família e dizer o seguinte, nós temos uma notícia para dar. Eu engravidei. Pensa se não tinha um tio que pensou em degolar José. E disse, ele já? Eu disse, não, mas não foi José. Então você tem que ser apedrejada, Maria, adultério é apedrejamento. Eu disse, não foi também. Foi o Espírito Santo. E você acredita que todo mundo acreditou. E diz, vamos fazer um grande banquete. Marginalizados, irmãos, tiveram que ficar na margem, fugiram para o Egito. É interessante que quando Maria está para dar luz, só estão os dois lá, ela e José. Porque possivelmente a família os abandonou. O ponto, irmão, é que chegou um momento em que Maria tem que sair da sombra de Isabel e assumir sua própria fé. Assumir que a vida espiritual depende dela. E aqui nós temos uma lição preciosa, irmãos. A sua vida espiritual só depende de você. Não depende do pastor. Não depende dos irmãos. No final das contas, você é responsável pela sua vida espiritual. A gente te dá um fôlego a mais. A gente te dá as ferramentas, os princípios, mas a sua vida é de sua inteira responsabilidade diante de Deus. De modo que um dia Deus vai lhe perguntar, o que você fez com a sua vida? Então, se nesse ano de 2023, Deus está falando com você, e você não está agindo em obediência, você está ignorando, está na hora, irmão, de você assumir sua responsabilidade, de você assumir a sua posição na família da fé, como Maria fez. Que Maria seja um exemplo para você e para mim, uma mulher aberta ao diálogo e à dúvida, e não teve medo das suas dúvidas, uma mulher que sim reconheceu o absurdo, uma mulher que reconheceu que precisava de ajuda, e que depois decidiu assumir sua jornada com Jesus. Ei, você que seus amigos não sabem que você é crente, está na hora. Seus amigos precisam saber que você segue o Redentor, que você segue o Messias, que você faz parte do povo do Messias. Você está com vergonha de quê? De zombarem de você? Se coloca no lugar de Maria, porque a gente acha que naquele período foi mais fácil. Que isso, irmão? Hoje é muito mais fácil. Você se colocar contra todo o sistema do judaísmo, ou dos judaísmos, e dizer, não, mas eu não acredito em tudo isso daí que vocês estão falando, para mim agora é diferente.
Vamos orar, fica de pé. Fé em desenvolvimento. Aberta ao diálogo e à dúvida, não tenha vergonha das suas dúvidas. Os grandes homens, as grandes mulheres de Deus tiveram. Todos os grandes homens e todas as grandes mulheres de Deus não eram tão bem resolvidos assim. Leia o Novo Testamento, leia o Antigo Testamento e você vai ver isso de maneira muito clara. E sempre que eles se colocaram diante de Deus e foram sinceros, Deus os visitou com consolo, resposta. Então faça o mesmo. Se você está inconformado com alguma situação na sua vida, seja profissional, seja saúde, seja fé, seja relacionamentos, põe isso diante de Deus. E se abra para o absurdo. Diz: Senhor, o Senhor podia fazer um milagre hoje ainda. Faz um milagre, Senhor, na minha vida. Faz um milagre. Saia daqui decidido a caminhar com alguém, se você está caminhando sozinho. E decida assumir sua vida espiritual, para a honra e glória do nosso Rei Jesus. Vamos orar. Pai, nós nos colocamos aqui diante do Senhor, reconhecendo que necessitamos de uma maior sinceridade na nossa vida com o Senhor. É algo que oramos ao longo desse ano. Põe por terra, Senhor, a religiosidade da nossa vida, a hipocrisia, a fachada, a síndrome do Messias, que no final das contas a gente não precisa de ninguém, de que no final das contas aquilo que me ensinaram já é suficiente. Pai, nos visita, nos faz mais abertos, mais maleáveis, ainda, meu Deus, nos abre para as impossibilidades. Aquilo que é impossível aos nossos olhos, acabamos de ler aqui, não é impossível para o Senhor. É impossível uma moça virgem ficar grávida, mas para o Senhor não é impossível. Porque o Senhor põe o mundo de cabeça para baixo ao enviar o Messias prometido. Todo o sistema de crenças é posto de cabeça para baixo quando Jesus esteve entre os homens. Meu Deus, nos ajuda a crer no absurdo de que o Senhor pode fazer infinitamente mais daquilo que pensamos ou pedimos. Além disso, crie em nós a disposição de caminhar com outras pessoas, falar dos nossos pecados, das nossas lutas, as coisas que têm nos escravizado, as ideias malucas que passam na nossa cabeça, os desejos que temos de às vezes chutar o balde, desistir de tudo. Nos ajuda a procurar alguém para conversar, abrir o coração, rasgar a alma, e põe pessoas maduras, cheias do Espírito Santo no nosso caminho, para que não sejamos julgados, condenados, criticados, mas que sejamos aceitos e ouvidos. E nos ajuda a assumir com responsabilidade a nossa fé, sabendo que precisamos sair da sombra das pessoas, sair da sombra da família, da sombra da igreja, da sombra da instituição, da sombra da religiosidade, da sombra do achismo, na sombra do misticismo. Meu Deus, nos ajuda a caminhar na direção do Senhor com responsabilidade, com seriedade e também, meu Deus, com santo temor. Essa é a nossa oração. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém.